Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Salve, salve! Começando mais um RuivoCast. Hoje vamos falar de Sebrae. Sebrae é uma instituição tão importante que ajuda tantas pessoas em todo o Brasil e não é diferente aqui no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, né? Hoje nós vamos receber aqui um apaixonado por Sebrae, muitos e muitos anos, há mais de 20 anos no Sebrae, conhece muito da instituição e vai contar para a gente um pouquinho como que esta empresa ajuda no desenvolvimento aí das empresas, né, do Brasil e em especial em Sorocaba, né? Ele é gerente regional do Sebrae, fez administração de empresas, especialista em articulação regional e desenvolvimento territorial, com foco em empreendedorismo. Atualmente lidera uma equipe direta de 36 profissionais e coordena uma rede de mais de 100 pessoas em 28 municípios da nossa região. Acho que conhece bem a nossa região aqui. Esta pessoa foi chave na expansão do Sebrae em Sorocaba e se orgulha de contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo e do desenvolvimento local. Está no ar o RuivoCast e você é o nosso convidado especial. É muito privilégio o cara ser sorocabano e ainda ser gerente regional de uma instituição como o Sebrae dentro de Sorocaba, hein? Presente dobrado, hein? Tudo bem com você, Alexandre? Tudo bem, Alex? Que Prazer alegria. ter você aqui, vô. Que Prazer alegria mesmo. estar contigo aqui. Sorocabano? Sorocabano. De qual bairro? Eu nasci na Vila Carvalho. Vila Carvalho, famosa Vila Carvalho. Meus primeiros passos foram lá, né, na Vila Carvalho, depois fomos ali para Santa Rosália, né, e sempre ficamos nessa região aqui, próximo da prefeitura aqui, né, e atualmente ali perto do Alto da Boa Vista. É onde você mora hoje? É onde eu moro hoje. No novo bairro badalado de Sorocaba agora. Tá se tornando, você sabe, né? A gente só vê empreendimentos sendo lançados todos os dias ali, Impressionante, né? Aquela região. Sorocaba, né, tem sido um grande exemplo aí para a região metropolitana como um todo. E vem puxando, né, a região como um todo, né? Isso eu acho que é importante frisar, né? Não é só Sorocaba que está nessa onda, mas está vindo todo mundo junto. Não tenha dúvida disso, né? Recentemente eu recebi o Erli aqui do Ciesp e nós estávamos falando sobre essa questão de Sorocaba e região, né? Como é importante trabalhar o conjunto da obra, né? Sim. Não olhando só para Sorocaba, mas também para a nossa região inteira metropolitana. Exato. Para poder ter um crescimento mais sustentável e ordenado. Seria isso? É isso. Até porque a gente já vê, né, o trânsito de Sorocaba, né, questões que toda cidade grande tem como problemas, né, mobilidade, né, violência e por aí vai. Então hoje já há um movimento, né, das instituições, entre prefeitos, organizações, de a gente pensar o desenvolvimento da região e não só o desenvolvimento de Sorocaba, né? Então, ontem mesmo, né, o evento aconteceu ontem e hoje, o evento no Parque Tecnológico falando sobre cidades inteligentes. Certo. Né? E praticamente metade da região metropolitana estava lá, né? Mostrando os seus atrativos, as suas potencialidades, né? E como vem se preparando para poder abraçar o desenvolvimento econômico. Né? Então, hoje a gente tem, graças a Deus, uma leva de prefeitos muito mais preparados para o desenvolvimento socioeconômico, né? Com uma sensibilidade muito grande. E eles vêm se conversando, vêm trocando figurinhas, né? Aquela inveja boa, positiva de falar, puxa vida, né? O prefeito fez um negócio bacana lá, eu vou trazer aqui para minha cidade também essa iniciativa. Então, a gente tem visto isso acontecer, e aí Sebrae, Ciesp, as associações comerciais, os sindicatos, né? Todo mundo tem se abraçado, dado as mãos para poder fazer essa colaboração, esse trabalho conjunto para o desenvolvimento econômico. Eu acho que essa é uma das razões que a gente pode falar com tranquilidade que a região metropolitana de Sorocaba é a bola da vez do estado de São Paulo. E se é a bola da vez do estado de São Paulo, é a bola da vez do Brasil. Olha só, porque o estado de São Paulo, né, tá na linha de frente, né, sempre, né, levando todo mundo nas costas, né, que ajuda a carregar o Brasil com mais facilidade. E Sorocaba, realmente, o que você está dizendo não é só você que fala isso. E aí, ouvindo de um cara do Sebrae, a gente fica mais contente e na certeza, porque a gente tem um pouquinho de tendência de puxar a sardinha para a cidade da gente, né? Sem dúvida. Não é isso? Eu sempre falar que a nossa cidade sempre é melhor, né? Mas não é. Realmente, existe um porquê que nós somos a bola da vez agora, não é? Exato. O que acontece? Por que nós estamos pegando essa fama?
Então, a gente tem, na verdade, uma infraestrutura hoje, né, diferenciada, né? A gente tem, né, eu brinco, né, Ruivo, que a gente tem no quintal de Sorocaba a Grande São Paulo, né? É uma prepotência enorme, mas é a pura verdade, né? Porque São Paulo não comporta mais nada, né? É. Então, a pandemia nos colocou no holofote, né? Nos colocou na vitrine e o paulistano descobriu, né, a região metropolitana de Sorocaba. Então, essa migração para cá tem acontecido de forma ininterrupta desde a pandemia. A pandemia foi importante para a gente nesse sentido. Foi importante nesse sentido. E aí, isso se somou com boas gestões municipais que nós tivemos, especialmente na cidade de Sorocaba, né? Tivemos várias, né? Boas gestões, Boas gestões que vêm trazendo reflexos até hoje, né? Então, o sorocabano, né, tem que erguer a mão para o céu e agradecer porque votou certo, né? E o município vem se desenvolvendo, se preparou, né, para poder receber, né? O próprio Parque Tecnológico que eu citei em instantes é um grande diferencial para o município, né? O Parque Tecnológico foi um divisor de águas para a cidade. Sem sombra de dúvida, né? A gente já tem hoje, né, mais de 200 startups que já passaram pelo Parque Tecnológico, algumas delas caminhando para ser unicórnio aí, e isso colocou o município de Sorocaba em evidência, né? Trouxe novas empresas para cá, né? Quando a gente olha, né, uma Toyota, né, fazendo investimento de mais de 11 bi, né, entre Sorocaba e Votorantim, isso não é à toa, né? Isso é porque encontrou aqui, né, um terreno muito bem arado, muito bem preparado, né, para poder plantar e colher. Então, né, a gente tem o sistema S como um todo, né, muito bem estruturado, Sebrae, Senai, Senac, né, o próprio Sesc, então o Sesc Senat, então assim, todo o sistema S muito bem preparado para dar suporte, né, para que todas as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, possam, né, se desenvolver, possam se sentir apoiadas para se desenvolver. Então, hoje, qualquer empreendimento, né, vai olhar a questão da mão de obra, que talvez seja uma das maiores dores hoje de qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor do Brasil. E por mais que esteja difícil aqui, a gente ainda se destaca. Por quê? Porque o Sistema S, assim como as universidades, assim como os colégios técnicos, né, a gente tem essa infraestrutura muito boa. Além da proximidade de São Paulo. Temos uma oferta melhor. Uma oferta melhor. De trabalhadores qualificados. Sem dúvida. Né? Tem muito ainda por se fazer, mas a gente tem. Né? A proximidade de São Paulo, então a gente importou e continua importando muita gente de fora, é por isso do boom imobiliário, né? Então as pessoas continuam mudando para a nossa região, né? E aí vem os investimentos, né? Locais e os investimentos de fora também, né? Então eu tenho conhecidos de São Paulo que hoje compram, né, imóveis em Sorocaba para investimento. A gente vê empresários bem-sucedidos da cidade investindo em imóveis porque a cidade continua no desenvolvimento. E aí, quando a gente olha, né, um pouco mais amplamente, a gente vê que isso é algo contagiante. Contagiante em que sentido? Mais gente morando aqui, mais gente para consumir produtos e serviços. E aí o comércio se fortalece, a prestação de serviços se fortalece e você cria uma ciranda virtuosa. Né? Porque você tem mais dinheiro circulando na praça, mais oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro. E a cidade, me parece que ela tem uma resistência maior a pegar o vírus da crise em relação a outras cidades do Brasil, Sorocaba, né? Parece que a gente anda um pouquinho na contramão, né? Parece que nós estamos mais bem imunizados em relação aos outros, porque por mais que o país dê uma oscilada, Sorocaba sempre está numa trajetória de crescimento. Exato, exato. Porque a gente, como semeou bem, preparou bem o terreno, né? Então a gente continua colhendo bons frutos. E aí, isso sendo bem feito, né? Com técnica, né, com carinho, com cuidado, com zelo, né, as pragas ou a crise, né, ela está aí, mas a crise afeta menos quem está preparado. Exatamente. Sorocaba está mais preparado. Está mais preparado. Eu acho que, sem sombra de dúvida, está mais preparado, porque o investimento aqui não cessou. Né? Talvez em outras regiões esse investimento já cessou
há algum tempo. Então... E aqui tem gente pedindo para entrar. Exatamente, tem gente pedindo para entrar. Que Né? louco. Quando a gente olha, né, as vagas de emprego, né, CAGED, por exemplo, a gente vê números positivos em quase todos os municípios da região. Quando a gente olha os índices de abertura de empresa, a região continua sendo Abre referência. mais do que fecha? Abre mais do que fecha. Né? Abre mais do que fecha. A gente vê o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico dizendo que é questão de 2 anos o PIB de Sorocaba passa o de São José dos Campos. Então, você vê que a crise ainda não bateu na nossa porta. Né? Claro que talvez se você olhar individualmente, você vai encontrar um ou outro setor, um ou outro segmento, ou um ou outro empresário que não se preparou, que não se capacitou, que não fez a lição de casa com dificuldade, né? E aí, novamente, o Sistema S aí, não só o Sebrae, né, preparado, de braços abertos para poder ajudar esse empreendedor a sair dessa enrascada que ele se enfiou. Nossa, que interessante, viu? Bem, antes de continuar falando um pouquinho da função do Sebrae, dessa visão que você está mostrando ampla sobre a região, essa sua carreira no Sebrae, você está com 20 e quantos anos de carreira? 27 de Sebrae. Você praticamente se formou, foi para o Sebrae? Exatamente. Eu saí da universidade em 97, 98 eu entrei no Sebrae. O que levou você para o Sebrae? Então, foi até engraçado, assim, a minha história de vida, assim, de forma muito rápida, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai sempre foi empreendedor aqui em Sorocaba, trabalhou por conta a vida toda. O pai teve a oportunidade de estudar só até a 4ª série. Certo. Né? Minha mãe, graças a Deus, foi até a faculdade, professora, diretora de escola, trabalhou na rede municipal, na rede estadual. Hoje está aposentada, graças a Deus está bem. E eu me lembro claramente, né? Hoje eu não mandaria a minha filha de 12 anos de idade, né, pegar o faturamento do dia da empresa e ir ao banco depositar. Até porque hoje se recebe até pelo cartão de crédito, quase que não entra dinheiro no caixa, né? Dinheiro vivo. E na época você fazia isso? Eu estudava no período da manhã, e aí almoçava, estudava um pouco, aquela época o banco fechava 4h30, 3 e pouco da tarde eu pegava o ônibus, né? E vinha para o centro da cidade, passava na lojinha do meu pai lá, na Hermelino Matarazzo, ali no pé do viaduto Jânio Quadros ali, e pegava o dinheiro. Era uma loja de oficina de moto, né? Tinha peças e oficina de moto, né? Que legal. E aí eu pegava o dinheiro lá, as duplicatas para pagar, né? E subia para o banco, né? E aí fazia 1, 2, 3 bancos ali, office boy, né? Literalmente office boy, né? 12 anos. A molecada de hoje acho que nem sabe o que é office boy, né? Não. E para mim aquilo era muito bacana. Às vezes eu ia um pouquinho mais cedo, e aí meu pai nunca foi tão organizado, né? Mas tudo que eu aprendi sobre negócio, sobre, né, a questão do tino empresarial, eu aprendi muito com ele. E enquanto eu ficava aguardando, muitas vezes, entregar um serviço, fazer uma venda, para juntar o dinheiro para pagar uma duplicata, às vezes até em cartório, né? Faz parte da vida do empreendedor. Lógico. Eu comecei a tirar pó da prateleira e arrumar as peças, né? Normalmente as peças ficavam todas ali de forma desorganizada. Eu passava um pano, tirava tudo, limpava, organizava todas as peças na mesma posição, separadas por tipo, e fui aprendendo, né? E aí, com o tempo, fui atendendo o cliente. Aí fui melhorando os controles. Naquela época ainda não tinha sistema, não tinha nada de internet, nada disso. Fazia em caderno mesmo, controle, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado. Comecei a fazer essas coisas, né? Ainda muito incipiente ali. Olha que legal. Não tinha muito conhecimento. Aí comecei a fazer as compras da loja. Meu pai ele recebia muito vendedor na porta e comprava desses vendedores, né? E aí eu comecei a ir na esquina da Rua São Bento com a 15 de novembro ali, nós tínhamos ali o prédio da Telesp. Tinha. Você lembra? Lembro. Do nosso Sorocabano, né? Lembramos disso. E eu ia lá, pegava, olha só, eu não lembro de onde que eu tive essa ideia. Pegava a lista telefônica, páginas amarelas, pegava a lista telefônica de São Paulo e começava a procurar distribuidores e fornecedores, fabricantes de peças para moto, né? E ciclomotor. E aí anotava o telefone, depois chegava lá e falava, pai, tem esse fornecedor aqui. E aí começamos a ligar, começamos a conversar. Eu me lembro que eu não tinha nem carteira de motorista ainda, né? Minha mãe trabalhava de manhã, à tarde ela tinha folga. Eu falei, mãe,
Fechamos uma compra lá na indústria tal, precisamos buscar a mercadoria. E aí saía com ela dirigindo, a gente ia Para São Paulo? Para São Paulo, para Santo André, para o ABC, buscava a mercadoria e voltava. Olha! E aí comecei a fazer gestão de estoque, comprar peça, tudo. Comecei a fazer promoção, comecei a fazer anúncio no Jornal Cruzeiro do Sul, no Diário de Sorocaba, na época. A empresa foi crescendo. Foi crescendo, né? Foi crescendo, foi crescendo. E aí depois abrimos uma segunda loja, Olha. né? Na Campos Sales, ali no comecinho da Campos Sales, né? E, enfim, a coisa foi crescendo. E acho que juntou um pouquinho essa questão da gestão empresarial. E aí eu falei, pô, vou fazer administração de empresas, né? Porque esse negócio é legal. Tá? E aí eu fui fazer administração de empresas e aí eu comecei de forma voluntária, de forma até assim, nem sabia o que era consultor, nem sabia o que era consultoria. Vizinho do meu pai tinha uma sapataria. E essa pessoa falou, nossa, vocês estão indo bem, vocês estão ganhando dinheiro, né? Como é que eu faço para melhorar minha sapataria? Daí eu falava, ó, precisa melhorar a vitrine, você precisa pôr umas promoções aqui. Como é que você está atendendo o cliente, né? E aí explicava como que ela deveria atender o cliente, ela deveria pegar os dados, o cadastro, anotar a data de aniversário, para ela, no aniversário, ligar, dar os parabéns, né? E aí o João do boteco, do outro lado da rua, né? Viu? O que você tá fazendo? O que eu posso fazer no boteco aqui para ganhar mais dinheiro? Né? E aí dava algumas dicas lá pro João, aí o cara da sorveteria, pro lado de baixo tinha uma cabeleireira ali, que eu nunca esqueço o nome, cabeleireira Ziza, né? Aí dava dicas para cabeleireira também. E minha mãe, professora, diretora de escola, eu falei, pô, esse negócio de ensinar as pessoas é bacana, né? E aí me formei em 97, comecei a procurar empresas de consultoria para trabalhar. Né? Porque, embora eu estava com meu pai ali trabalhando, o negócio era dele, né? Mas estava na minha missão, no meu propósito, ajudar as pessoas nos seus negócios. Né? E eu preso ali não ia conseguir ajudar tanta gente. E aí fiz vários processos seletivos na Pricewaterhouse, que é uma outra empresa de consultoria grande. Eu ia falar BDO. E aí acabei tropeçando no Sebrae, né? E de novo, histórias de sorocabano, né? Um anúncio no Cruzeiro do Sul. Já tinha Sebrae em Sorocaba? Já tinha Sebrae em Sorocaba. Empresa de consultoria contrata. Tá? E aí eu trago o currículo, aonde que era, de novo, né? Onde que era a sede do Cruzeiro nessa época, quase que no cruzamento da São Bento com a 15, um pouquinho para cima ali, né? E aí fui lá, entreguei o currículo, algumas semanas depois fui chamado, na época o Sebrae Sorocaba ficava na General Osório, onde é o Seconci hoje. Sei. Né? E aí fui lá fazer o processo seletivo, mas era para trabalhar no escritório do Sebrae em Itapeva, que seria inaugurado, né? nesse ano de 1998. E aí eu fiz o processo lá em março e 1º de junho comecei lá em Itapeva. Você foi para lá? Fui para lá. E eu não esqueço até hoje, Alex, o primeiro cliente que eu atendi era um apicultor, um produtor de mel. Certo. Né? E eu, né, molecão de cidade, né, maior aqui de Sorocaba, comecei a aprender um pouco mais sobre agronegócio também. Mas enfim, aí fiquei uma temporada curta lá, 2 anos e 2 meses. Aí surgiu uma oportunidade em Sorocaba, voltei para Sorocaba. Aí fiz uma etapa de 9 anos aqui, quase 10, de 2000 a 2009. E aí o Sebrae me deu um presente, foi um primeiro grande presente, que foi sair da carreira técnica e ir para a carreira gerencial. Né? E aí assumi um escritório de grande porte já na Zona Oeste de São Paulo. Foi um aprendizado enorme trabalhar em São Paulo. Já foi para gerente lá? Já fui para gerente em São Paulo. Normalmente você é analista, consultor, e depois chega na gerência. Eu pulei de analista já para gerência, né, na época. E hoje você tem escritório no Sebrae, até o ano passado você tinha escritório pequeno, médio e grande. Hoje você tem escritório médio e grande só. O Sebrae deu mais uma organizada nesse trabalho. E eu já assumi um escritório de grande porte na capital. Caramba, em São Paulo é outra história, né, outra história. E foi um desafio enorme, né? Mas eu aprendi muito. Inclusive o sotaque de São Paulo é enorme. A gente ainda carrega alguma herança de lá. E aí em 2016, o maior presente de todos, né?
Às vezes a gente não gosta muito de receber ligação do diretor que vem demanda, né? Vem cobrança sobre meta, sobre resultado. Mas essa foi a ligação mais prazerosa, uma das melhores que eu recebi da vida, né? Que foi o meu diretor, né? Dizendo, olha, preciso de você em Sorocaba. Né? E aí eu falei, meu Deus do céu, quando que eu começo? Ele, amanhã. Eu falei, eu já ia hoje para lá, né? Não ia nem esperar amanhã. E aí, em 2016, vim para cá. Cara, de um dia para o outro? De um dia para o outro. As mudanças no Sebrae, quando você troca de escritório regional, é assim. Você tá brincando? É assim. Né? Porque sai um, já entra o outro, e aí você já começa a fazer toda a transição. Né? Caramba. Porque o corpo gerencial, a gente troca muito, né, entre os 33 gerentes regionais. Então, a troca ela pode ser rápida e aí o período de adaptação ele é lento, obviamente, porque a gente trabalha muito com parcerias, né? O Sebrae faz muita coisa, mas a gente faz muita coisa em parceria, né? Quer dizer, você não acreditava que outro dia você estava acordando e trabalhando em Sorocaba. Exatamente, né? Porque 7 anos viajando todos os dias, porque eu fiquei nessa vida de fretado aí por 7 anos. Você ficou viajando? Fiquei viajando, porque eu não abri mão da nossa querida Sorocaba, né? Eu, como sorocabano raiz, né? Família toda aqui, né? Minha menina tinha acabado de nascer um pouquinho depois que eu fui para São Paulo, então educar a criança no interior ainda é mais gostoso do que na capital. E outra né? coisa, você trabalhando em São Paulo, você quase não vê a criança, né? Porque o tempo que você tinha. Então, desse período, você acordava cedo e voltava de noite. Exatamente. Eu, né, no comecinho eu via ela no berço de manhã, quando eu saía, antes das 6, e quando eu chegava à noite, via ela no berço de novo. Nossa. Mas aquela coisa, foi um período curto, faz parte. O aprendizado foi enorme e, graças a Deus, hoje eu estou podendo ajudar aqui o nosso sorocabano, ajudar os nossos empreendedores da região. E muito tem a ver com essa experiência, né, também adquirida lá. Muito boa história, muito legal. Qual que é a verdadeira função do Sebrae? Bom, o sucesso do Sebrae é o sucesso das micro e pequenas empresas. Né? Então, o nosso papel, a nossa função, falando numa linguagem muito simples, é pegar na mão do empreendedor, né, e ajudar ele a performar, ajudar ele a ter resultado no negócio dele. De que forma? Trazendo conhecimento, né, preparando ele por meio de cursos, capacitações, consultorias, programas, ajudando ele a absorver esses conhecimentos e colocar em prática, né? E já medir resultado para ver se esse cliente realmente conseguiu implementar aquela melhoria no negócio dele. Então, hoje o Sebrae, né, ele tem inúmeros programas. Quando eu olho para o portfólio, eu até tenho dificuldade, muitas vezes, de escolher o que eu vou dar para esse cliente. Então, a gente tem hoje mais de 2.000 produtos no portfólio. Claro que a gente tem carros-chefes, né? O Empretec. Empretec, esse é um que a gente não pode deixar de falar, Alex, porque hoje a gente faz um volume de Empretec na região aqui maior do que muitos estados. O que eu ouvi de gente falar para mim que foi salvo pelo Empretec é impressionante. A gente tem uma legião de pessoas que fizeram Empretec aqui na região. Aliás, você já fez? Não fiz. Quero fazer um convite para você aqui, ó. Fiz um Empretec. No podcast aqui, você vai fazer como meu convidado. Quero ver você arrumar a agenda, mas já é o meu convidado. Não deu bola, cara. A sua colega de classe. Minha colega, a Pri. Ela era assim, dava essas risadas aquela época? Sempre muito divertida. Gente do céu. Você também não era muito diferente, galera. Muito legal. Não, obrigado pelo convite, fico feliz. Vamos fazer, ué. Vamos fazer. Eu tenho certeza que você vai adorar. Todo mundo fala que é fantástico mesmo. Todo mundo fala. Que programa bacana, né, cara? Ajudou tanta gente, hein, meu? Ajudou. E continua ajudando, né? Só para você ter uma ideia, este ano aqui nós vamos bater todos os recordes de todos os tempos. 22 turmas do Empretec na região. 22? 22 turmas. Este ano? Este ano. Já fizemos 8, temos mais 8, temos mais 14 até o final do ano. Agendadas, todas agendadas. E ainda tem um diferencial. 90% dessas turmas do Empretec, 20 delas, né, gratuitas. É uma coisa que é só aqui na região metropolitana de Sorocaba. Por quê? Porque a gente conseguiu construir uma parceria
com as prefeituras e com as associações comerciais. Então, o Sebrae, no estado inteiro, ele subsidia uma parte do custo do Empretec. A outra parte o empreendedor paga. Aqui, eu continuo subsidiando essa parte, a outra parte ou é a prefeitura ou a associação comercial, em parceria conosco, está levando isso gratuitamente para os empreendedores da região. O conselho que você dá é que todo mundo que vai abrir um CNPJ tem que fazer o Empretec. Eu diria que o Empretec ele é ideal para os dois públicos. Eu diria que, primeiro, para quem já está na jornada, já começou o seu negócio, está empreendendo, já deu cabeçada, já tropeçou, já caiu, já levantou e continua ali firme no seu negócio. Então, esse é o perfil ideal para ir para o Empretec. Aquele empreendedor que está para iniciar, se ele já tem um bom plano de negócio, ele já tem um bom planejamento, o sonho dele já está escrito, ele já tem metas, ele já está definido que ele vai investir, vai para o Empretec também. Se eu ainda estou na fase do sonho, eu estou sonhando ainda, né, como que eu vou estruturar esse negócio, eu oriento que passe primeiro por outras capacitações do Sebrae, sente com os nossos analistas, com os nossos consultores, escreva um pouco sobre o seu negócio, faça um planejamento e depois, com isso mais concreto, aí sim, aí ele vai para o Empretec. Por quê? O Empretec você só faz uma vez na vida. Porque ele é um seminário, né, desenvolvido pela ONU, Organizações das Nações Unidas, que quando desenvolveu o seminário, estudou países, né? Isso é muito antigo aqui, mas você vai lembrar, Alex. Né? Naquela época se dividia o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E aí a ONU falou, puxa vida, eu preciso trazer os países subdesenvolvidos para desenvolvidos. E a ONU já entendia, e isso é uma visão muito forte do Sebrae, que um país só se desenvolve se tiver micro e pequenas empresas fortes. Então a ONU foi estudar em 17 países diferentes para entender por que o empreendedor dava certo em alguns países e em outros eles não davam certo. E aí eles chegaram à conclusão que a cultura, a economia, né, não tinha nada a ver com a performance do empreendedor. O que diferenciava o empreendedor que dava certo num local do outro que não dava certo era o comportamento. Olha só. O comportamento. E aí a ONU estudou esses comportamentos e formatou um treinamento para que esses empreendedores possam conhecer esses comportamentos, só que é um seminário comportamental, não é um seminário de conteúdo técnico de ferramentas, é um conteúdo de comportamento. Então você vai praticar as 30 características do comportamento empreendedor, que são organizadas em 10 comportamentos. E aí são os comportamentos essenciais para que o empreendedor tenha performance, para que ele tenha resultado, para que ele consiga alavancar o seu negócio. E aí se formatou isso num treinamento, lá atrás era um treinamento de 15 dias, depois a ONU e o Sebrae atualizaram a metodologia, depois passou para 9, hoje é um treinamento de 6 dias, né, de imersão. Você entra 8 da manhã na segunda-feira, passa o dia todo em treinamento, praticamente das 8 às 6, e mesmo fora de sala de aula, você continua trabalhando o Empretec em casa, e após uma semana, no sábado, normalmente você, depois de passar essa maratona praticando os comportamentos empreendedores, você é uma transformação. Muita gente diz que é um divisor de águas na sua vida. Isso é verdade. A gente tem várias histórias, vários casos interessantes de empreendedores assim, que mudaram da água para o vinho. Ô Alexandre, quais são os desafios que os empresários têm passado, os empreendedores, na nossa região e que o Sebrae tem apoiado? Os desafios são grandes. Por quê? Quais são? A gente ainda é um país bastante burocrático. Sim, isso né? A gente tem uma carga tributária ainda muito alta, embora eu tenha uma tese que quem paga o imposto não é a empresa. Né? Eu brinco que é uma tese, mas é uma realidade. Quem paga, na verdade, o imposto é o consumidor. Né? É ele, então quando aumenta a carga tributária, né? Aí o empresário vai me ouvir e vai falar assim, mas se eu subo o preço, eu não vendo. Né? Mas no final das contas, se você, né, pagar o imposto,
Tem que ir para o preço, não tem como. Então, no final das contas, quem vai pagar é o consumidor. E aí basta o empreendedor saber ter uma boa estratégia, né, uma boa operação, uma eficiência para poder se colocar de forma competitiva. Tem muita gente que fala que se for contabilizar o imposto 100% da empresa, não tocaria a empresa. Mas muitos empresários eu ouço disso. Então, mas assim, como é que você enxerga? não tem isso? mágica, né? Não tem mágica. Tem que caber. Se não couber, tá né, errado você o está negócio. trocando figurinha, né? Eu diria que está errado o negócio. Né? Mas sabe que muita gente fala isso, né? Sim, sim. Porque muita gente, né, o brasileiro é avesso um pouco essa questão do imposto, né? Exato. É avesso. Na verdade, ele cria um problema, ele coloca o imposto como uma pedra intransponível. E aí é uma fala, inclusive, contra ele mesmo. Porque uma das características do empreendedor é quando ele encontra uma dificuldade, um obstáculo, ele tem a habilidade de transformar aquele problema numa oportunidade. Sim. Né? Então, mas passa, né, por essa questão. Até, talvez é porque o imposto não é tão bem entregue pra gente, né? Tem isso também. Isso eu não discuto e por concordo. Isso, talvez seja esse ranço que nós temos em relação. Você vai para os Estados Unidos, você paga o imposto de táxi lá, 10%, né? Tudo bem, mas tem ótimas estradas, né? Os pedágios são subsidiados, são baratos, as escolas são boas, né? Você tem toda uma estrutura, né? Uma segurança boa no país. Eu acho que essa é a grande questão da ineficiência país, né? A gente paga muito, mas não recebe, né? Exatamente, ele não retorna, né? Ele é muito mal empregado, né? Os recursos. E aí, quando a gente fala do empreendedor, assim, dificuldades que a gente vê muito grande, né? A complexidade aumentou muito. Por que aumentou muito? Antes, a gente era meu pai tinha um tino para negócios, né? Hoje só o tino, né, comercial, né, que a gente fala, pô, tem gente que tem habilidade para ser dono do negócio, né? Não basta mais. Você montava um negócio bagunçado, sem bagunça, ele alimentava a família, tocava a vida e comprava a caminhonete e ia na praia passear. Era essa. Exatamente. A vida do rico antigo, né? Você precisa, né, entender do negócio. Hoje você precisa conhecer um pouco de contabilidade, você precisa conhecer de finanças, você precisa conhecer de marketing, né? E até então era marketing, os 4 P's, que depois viraram 8. Hoje você tem o marketing digital, né? Que é um outro mundo completamente diferente. Você tem aí a tecnologia chegando, né? E a gente está só na pontinha do iceberg, que eu estou falando da inteligência artificial. Pontinha. Né? A gente não tem noção do como que a IA vai mudar a nossa vida, e se vai mudar a nossa vida, vai mudar das empresas. Então, assim, quando a gente fala da época dos dinossauros, se a gente tivesse há 5 anos, daqui a 5 anos, nós vamos olhar para agora, era como se a gente estivesse na época dos dinossauros ainda. Daqui 5 anos. Da IA. De tanto que isso vai trazer mudanças na nossa vida. Então, veja que ser empreendedor, além do desafio Brasil, é muito similar a de qualquer outro país, tem toda essa questão que eu estou trazendo, que são conhecimentos que o empreendedor precisa ter, ou habilidade de ter as pessoas certas ao seu lado para cuidar dessas questões que são estratégicas para o seu negócio. Mas a gente pega hoje, né, a maioria das empresas são muito pequenas, a gente tem predominância do MEI, e as pessoas não sabem, por exemplo, Alex, formar preço. Né? Isso é um problema sério. Isso é um problema sério das pessoas. Até chegar ao ponto de equilíbrio do preço dele ali, demora, hein? Exatamente. E aí tem uma coisa que é muito louca, porque assim, às vezes o cara acha que está arrebentando, né? E o preço dele não cobre o custo. Isso é muito comum nas empresas? É comum. É comum a gente chegar e o cara falar, eu tô trabalhando que nem louco, minha empresa tá rodando, chega no final do mês eu não vejo a cor do dinheiro. Se conversar com o consultor do Sebrae, ele já fala, já sei. Sabe? Já. E tem vezes que a gente até pede licença, troca o uniforme, põe a batina, né? Eu tô brincando aqui, porque às vezes o cara já tá quebrado e tem que dar extrema-unção pra ele. Literalmente, Alex, literalmente. É uma judiação. A gente às vezes tem que pôr esse papel, o chapéu do terapeuta, né, para conversar com o empreendedor. Fala, filho, porque... Já fez isso? Muito, muito, muito. A gente já orientou muitas vezes ele a parar, encerrar o negócio, porque ele estava perdendo tudo.
né? Perdendo tudo, patrimônios, bens, né? E o mercado mudou muito, né? Mas isso é muito raro, é muito específico. Tá, né? mas você está falando que esse mercado mudou muito. O empresário de 10 anos, de 10 anos atrás não é o mesmo empresário de hoje. Não pode ser o mesmo empresário de hoje. Sem sombra de dúvida, não Quem pode. tem que ser o empresário hoje para ser vencedor hoje? Quem é esse empresário? O empresário de hoje, ele tem que estar muito bem preparado. Formação é tudo. Na Né? formação, conhecimento. Ele tem que estar ciente de que ele não pode parar de buscar conhecimento, de buscar inovação, de buscar tecnologia. Se a empresa dele não der um passo para frente a cada dia, ele está ficando estagnado. Né? Tem gente que fala, essa semana aqui foi igual à semana passada. Né? Ele já perdeu o mercado. Né? Porque as coisas estão muito rápidas. É frenética, né? É frenético. Então, assim, empresa Esse saudável... um pouco também assim, entre nós que temos as duas gerações, a offline e a online, né? Principalmente pra gente, ao mesmo tempo que é interessante, é lindo e maravilhoso, mas é bem chato isso, né? Porque na nossa época, você viu, eu lembro, cara, você montava um negócio e ficava com o negócio, né, Priscila? Ficava com o negócio e ia, sabe? E as mudanças começou assim, de forma vaciladora. Eu me lembro da revista, eu tinha a Bianchini. Sim. A Bianchini, e quando ia nas convenções internacionais de revista, falava assim, não, a revista vai acabar. Eu falei, não, imagina, que é isso? Sorocaba não, nossa revista é forte. Cara, acabou de um dia para não. Apagou a luz, outro dia, quando foi acendendo, não tinha mais. A internet veio, tomou o campo da mídia impressa. Exatamente. Estou dando um exemplo meu, prático, né? Com Sim. 65 funcionários, uma empresa sólida, terceiro maior faturamento de publicidade na cidade, né? Uma empresa que cresceu do nada, sem e mesmo assim a gente de um dia para noite não tinha mais, porque a internet passou a ser o veículo barato. Lembra quando você anunciava no Facebook com R$100? Sim. E aparecia um monte? Como é que o cara ia pagar R$3.500, R$5.000 uma página de revista? Exato. Aquele cliente dos 5.000 sumiu. Exato. E aí a gente vê, por exemplo, né? Teve gente que pegou o Orkut, né? Que depois foi o Facebook, né? Instagram. Tem gente que hoje ainda não tem presença no Instagram. Né? Tem gente hoje que ainda nunca ouviu falar do TikTok. Então, você está dizendo que o cara tem, além de formação, informação, o cara precisa ter muito conhecimento e habilidade no setor de marketing digital, principalmente, né? Fundamental. Hoje é fundamental. Porque os pequenos só tem o marketing digital. Exato. O cara não tem dinheiro para ficar anunciando placa de outdoor, essas coisas já passou também. Então, e veja só, olha que loucura. O marketing digital pode ser o salvaguarda dos pequenos negócios. E tem muita gente que vive de Instagram, né? Tem muita gente. Muita gente. Que está atrás do balcão esperando o cliente entrar na loja dele, ou no comércio dele, na prestação de serviço dele, que seja. Exato. Tem muita gente, entre aspas, atrás do balcão, porque ele ainda fica esperando que o cliente bata ele, que bata, que entra, tá passeando na frente e entre na loja. Não é só isso mais. Não. É relacionamento, é tudo, né, Lê? Hoje, a empresa que não tiver digitalizada, que ela não tiver presença digital, ela vai morrer. Isso pode escrever, empresa hoje que não tiver presença digital, ela vai morrer. Aí você... Por favor. Aí a gente vai falar, Alex, mas eu tenho um restaurante muito tradicional, pequeno, num bairro, com uma comida muito gostosa, muito específica. Ok. Um valor certo, com um custo equilibrado, tudo. Aquele negócio vai sobreviver. Mas a grande maioria das empresas que não tiverem presença digital, elas vão morrer. Outra coisa que é importante também, obrigado, querida. Outra coisa que é importante... Eu mais babei que qualquer outra coisa aqui. Outra coisa que é mais importante também, a pessoa tem que se humanizar, né? Sem dúvida. Hoje a humanização é tudo, né? Exato. Essa coisa de olhar para você, se conhecer bastante também. Tem que ter habilidade para lidar com seus liderados. Entender que não existe aquela diferença de CNPJ e vida privada. Perfeito. É tá todo mundo ligado, né? Você tem um problema isso. em casa, você traz para dentro da empresa. Não tem como, né? Não. Então você precisa saber lidar com tudo isso também. É outro lado também, o lado humano. Exato. Se a gente olhar por trás de todo o CNPJ, por trás de toda a empresa, você tem
uma pessoa, né? Dentro das empresas você tem pessoas, né? Essa parte do digital também tem isso, né? Você está automatizando, você está colocando inteligência artificial, você está ganhando produtividade com isso, mas você trouxe um aspecto, Alex, fundamental. Eu Você não acredito. Vocês pode... olham para isso lá? Vocês falam? Sim, a gente não pode perder a questão da humanização, né? Seja produto, seja serviço, as empresas nascem, são criadas para solucionar problemas. Problemas de quem? Da sociedade, das pessoas. Então, empresa só existe para solucionar problemas de pessoas. Então, tudo começa em pessoas e termina em pessoas. Então, é fundamental essa parte da humanização, né? Tá aí a NR1, né, chegando para regulamentar essa questão, Sim, a NR1 tá aí mesmo. do assédio moral, do assédio sexual, da discriminação, né, de todas essas questões, porque, né, a pandemia trouxe uma outra questão aí muito importante, que é o cuidar das pessoas, né? Então, inclusive, isso é uma grande oportunidade de negócios, né? Hoje você, né, montar empresas para cuidar de pessoas, né? Quando a gente olha hoje IA, né, se eu não me engano, é a segunda ou a primeira utilização maior. Eu preciso ver porque muda muito a estatística da IA. A primeira utilização ou a segunda utilização de IA é como terapeuta. Lá. As pessoas estão usando IA para fazer terapia. Meu Deus do céu. Não estou recomendando, pelo amor de Deus. Mas se a gente pega pesquisas que relacionando. Exato. Se relaciona, aquela conversa. Virtual. A Pri trouxe uma outra questão. Tem gente apaixonado pela IA, namorando com a IA. É mais comum do que a gente imagina. Vamos passar por uma fase... Mas por quê? Porque nós vivemos uma pandemia mundial. Sim. De desequilíbrio, de ansiedade, de depressão, de tudo. A gente entrevista aqui muito o pessoal dos transtornos emocionais. Eu acompanho aqui. E nós falamos muito disso. Também trazemos aqui consultores, pessoas de grandes empresas que falam sobre essa questão da qualificação humana hoje para poder ter o tato com as pessoas, né? Mas isso não se estende a grandes empresas, se estende a pequena também, para você que tem um negócio pequeno, né, que tem 2, 3 liderados aí. Sem sombra de dúvida. Não tem mais, ela toma lá da cá, né? Eu sou o patrão, pega a ordem de cima para baixo e pronto. Não existe mais isso. Não. Porque hoje o turnover é enorme nas empresas. Exatamente. O jovem não quer trabalhar muito. Como é que eles estão enxergando? É outra dificuldade, né? Que é a mão de obra que a gente está comentando. Como é que eles estão enfrentando isso? Então, esse é um grande desafio. Essa é uma equação que a gente vai ter que dar as mãos todos para resolver, né? Hoje a gente está perdendo o jogo, né? A gente vê que mão de obra é um problema não só no Brasil, mas no mundo todo. Nossa. Hoje todo mundo quer, né, trabalhar com internet, quer trabalhar com coisas digitais, né? Ser um influencer. Então, o jovem, né, não sonha em fazer um trabalho braçal. Vou colocar dessa forma aqui. O fato é que não há espaço para todo mundo, né, ser um influencer, trabalhar com tecnologia. O ser humano, a sociedade continua precisando, né, de serviços de jardinagem, de pintura, né, de construção, de limpeza. Então, a gente vai ter que mudar muita coisa ainda, né? A gente tem ouvido pessoas que têm um conhecimento grande sobre desenvolvimento econômico que estão pensando como é que a gente muda a educação para conseguir trazer mais jovens para o mercado de trabalho. Porque hoje, falando no estado de São Paulo, se eu não me engano, a gente tem cerca de 3 a 4 milhões de jovens hoje que nem trabalham e nem estudam. Ô, louco! Essa informação, inclusive, ela é trazida pelo Jorge Lima, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, de 3 a 4 milhões de jovens hoje que não estão no mercado de trabalho e não estão estudando. Tá? E quando você vê programas estaduais de capacitação para jovens, você abre 4 mil vagas, você tem 200 inscrições. Então, a gente não está conseguindo juntar esses dois lados, né? A força de trabalho jovem com as oportunidades que a gente está tendo. Nossa, é desafiador, hein? Desafiador, porque, gente, eu, por exemplo, não tenho vontade de montar mais negócio por causa disso aí, por causa de gente. Porque tu viu, vai montar, ou você monta negócio onde você trabalha e o sócio, né? Exato. Aí a tecnologia ajuda, né? A tecnologia vem. Então, hoje é um desafio que a gente está vivendo, que a gente vai continuar vivendo e nós vamos ter que encontrar essa equação.
Então, de educar diferente. isso é bom para você estar falando, para a pessoa que vai montar um negócio. A gente vai falar sobre tendências de mercado e de negócios. Mas é bom para a pessoa prestar atenção. Se você vai montar um negócio que depende de pessoas, se prepare primeiro para lidar com pessoas. Para que você possa encantar as outras pessoas para trabalhar na sua empresa pela paixão de que ela vai construir um sonho com você. Mas ela não é um sonho só para você. Sim. O resultado tem que ser para todos. Tem que ser para todos, né? Então, eu acho que hoje as nossas empresas precisam ser mais compartilhadas, né? Sem sombra de dúvida. É uma opinião minha, né? Quem sou eu perto do Sebrae que tem tanto conhecimento, né? E as pessoas são muito egóicas, né? Sim, sem sombra de dúvida. Muito formiguinha. Pega aquilo, leva para casa e, né? Foda-se, desculpa falar palavrão aqui, mas ferra-se os outros, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser analisada. Exato. E esse é um aspecto que a gente vai ter que trabalhar muito, né? As entidades, né? O poder público, as redes de educação, porque a gente vai ter que trazer um conhecimento diferente, principalmente para essa geração, né? Que não se encaixa hoje no mercado de trabalho. IA vai ajudar bastante, né, a automatização dos negócios, mas a gente precisa, né, de mão de obra, né? Tem muita atividade que depende de mão de obra. Então, eu acredito que novas profissões vão continuar surgindo o tempo todo. E as micro e pequenas empresas, por serem pequenas, né, elas vão ter uma parte delas, né, ainda no manual, né, que depende da mão de obra. E aí a gente vai ter que encontrar essas pessoas, né? Tem uma fala, inclusive, de um amigo empreendedor, que ele diz que já estou apelando, estou indo na igreja buscar, né, salvação para o meu negócio, porque eu não tenho gente para trabalhar. Mas acho que ele está num lugar bom, porque, olha, a equipe que trabalha comigo de produção, muitos deles estão de igreja, viu? Olha, cada um melhor que o outro. Não sei se não vou falar nem igreja, senão daqui a pouco vai estar lotado atrás de gente. Então, e eu tô dizendo isso porque, né, vários empresários, né, isso foi um aprendizado que eu tive com esse empreendedor que eu conheci no Sebrae, de que você encontra pessoas diferenciadas, pessoas boas que frequentam igrejas, né, e que estão entrando para ajudar esses negócios. O Sebrae agora vai dar concurso e no meio do curso vai assim, gente, quem está indo na igreja aí? Não está? Então, é ali que você está tendo problema para arrumar essa função. Alex, e se eu disser para você que a gente tem feito parceria, inclusive com as igrejas também, para capacitar quem já tem negócio, né? E para capacitar quem está sonhando em ser dono do próprio negócio. Não, tá certo. Né? Foi bom que você está colocando também a realidade das coisas, né? Porque exato. Aqui quem já é empreendedor precisa o quê? Você falou aqui, formação, informação, noção de marketing digital principalmente, né? Conhecer de finanças, pessoas. Você falou várias coisas que são desafio de quem já tem. E quem não tem, antes de montar o negócio, procure saber quais são as tendências do mercado, né? O que está precisando no mercado hoje, para você montar, porque às vezes a gente vê a grama do vizinho ali faturando um monte, a gente acha que vai montar, vai fazer a mesma coisa e vai dar certo, né? É igual a comida japonesa em Sorocaba, né? Impressionante, né? Sorocaba chegou uma época que brotava, né? Restaurante de comida japonesa. Parecia que era o melhor negócio do mundo, né? É a comida japonesa em Sorocaba. Mas falando em tendências, o que nós temos daqui para frente? O que vocês falam muito? Qual que é a visão de mercado? Olha, hoje o digital está muito forte, então muita gente migrando para negócios digitais e aí tanto para produtos como para serviço, né? Então, uso de plataformas, marketplaces, então isso tem acontecido bastante. Segmentos que continuam sendo campeões de abertura de negócios porque estão ligados à necessidade humana, né? Então, alimentação fora do lar, por exemplo, né? Inclusive, estamos no meio de um projeto aqui na cidade de Sorocaba, ajudando bares, lanchonetes, restaurantes. As pessoas precisam se alimentar, né? Hoje, né, o iFood, né, explodiu com a pandemia. Hoje as empresas estão trabalhando com o iFood ou em plataformas paralelas ou criando estratégias para o delivery, né? Então, o delivery... Né? Montar negócio de comida é bom. É bom, é um bom negócio, né? O ser humano nunca vai parar de se alimentar, né? Então, é um segmento bacana. Mais do que dobrou a abertura de empresas nesse setor em Sorocaba, especialmente. De comida. De comida. Né? E que tipo de comida o sorocabano gosta de comprar bastante? Pizza? De pizza vai bem, lanche vai bem, né? Comida chinesa vai bem...
Então, Entendi. né, vai muito bem. Mas acho que pizza e lanche são os carros-chefes, sem sombra de dúvida. Né? E tem espaço ainda para atender. Quando você fala Sorocaba, você fala na região, né? Falo Sorocaba porque tem uma população de mais de 700 mil habitantes. 750, já vai chegar a 800, hein? Falam que informalmente já passou de 800, né? Mas eu falo 700 para não ter perigo de errar. E vale para a região como um todo. Né? A gente tem municípios de 7 mil habitantes, como a gente tem municípios chegando em 200 mil, 100 mil habitantes. Então, a região é bastante diversificada, mas cabe para todos. Vocês têm Sebrae Itapetininga? A gente é uma região privilegiada, Alex. Itapetininga, temos 2 unidades. Por quê? Porque o município está, né, com quase 200 mil Aqui tem habitantes. quantas unidades? Tem o escritório do Sebrae e tem mais 13 unidades de atendimento em Sorocaba. Tem o escritório do Sebrae. Lá você tem 2 unidades. 2 unidades de que atendimento. Que está sob sua gestão lá. Isso. Além do escritório do Sebrae aqui, nos 28 municípios eu tenho mais 45 Sebrais aqui. Sebrae aqui, Itapetininga... Tudo sobre a sua aba? Tudo sobre a minha aba. Deve ser um trabalho bastante intenso, hein? É um trabalho muito gratificante. Imagino. Né, a gente tem, né, a maioria deles em parceria com as prefeituras, ou com as associações comerciais, ou com os sindicatos. Você tem de 1 a 4 colaboradores que atuam nesses municípios, né? E aí todos eles, mensalmente, a gente se reúne, a gente capacita, a gente monitora, a gente acompanha, a gente fornece ferramentas e conhecimentos para que ele possa ajudar o empreendedor. Então eu falava da alimentação fora do lar, que é um segmento bastante firme. Outro segmento que a gente vem trabalhando bastante e não para de crescer, explodiu também na pandemia e não parou, é o setor de beleza estética. Certo. Esse triplicou o número de empresas na cidade de Sorocaba, né? Hoje, você falou dos restaurantes de comida japonesa, hoje se você der a volta no quarteirão, né? Você vai encontrar alguém que trabalha com manicure, corte de cabelo, né, estética, então, e o ser humano está buscando, né, autoestima, né, as pessoas estão se cuidando mais, então é uma outra grande tendência, né, e que tem espaço para as pessoas também trabalharem. Destaco na nossa região a parte da construção também, inclusive a gente vai lançar agora para o segundo semestre um projeto só para empresas do setor de construção. Hoje, se você tiver que fazer uma manutenção na sua casa, é uma dor de barriga enorme encontrar profissional. Então, a gente vem tendo iniciativas... Manutenção tá uma loucura isso. Sim. Viu? Eu trago aqui, o pessoal trouxe o diretor do Senac, do Senai? Senai, eu falei, meu, cadê os pedreiros, filho? Pedreiro hoje, chegar, tem 70 anos trabalhando, cara. Não tem gente jovem trabalhando. Pessoal de pintura, de eletricista... Exato. Entendeu? Hoje está super difícil a mão de obra deles. Existe, né? Aqui em Sorocaba existe. Existe. Mas hoje o valor agregado, os caras cobram uma taxinha para visita. Exatamente. Certo? O cara da geladeira, por exemplo, se der um perfil na geladeira, ele cobra só para vir visitar. E o cara da elétrica também para fazer o orçamento. É isso. Do ar-condicionado também. Exatamente. Então, assim, a parte da construção civil vem ampliando muito. Hoje a gente tem um projeto muito bacana aqui em Sorocaba, nasceu, chama Elas na Construção. Nós trouxemos, pessoal, aqui, não trouxemos as meninas? Da Elas na Construção? Trouxemos. Uma graça, sua coordenadora lá. Como é o nome dela? Uma morena? A Karen. A Karen, né? Acho que é. Exato. Ela vem fazendo esse trabalalho e essa ideia a gente Muito legal isso aí, parabéns. Porque, assim, uma das nossas vertentes de trabalho é o empreendedorismo feminino, Alex. E aí a gente... Vocês têm autonomia para criar? Temos. Nós temos vários projetos regionais aqui, né? Então, essa é a parte gostosa. A gente tem os programas que são nacionais, os programas estaduais, mas a gente desenvolve as iniciativas locais, né? Então, e pode servir de espelho para outras. Sem sombra de dúvidas, né? Projetos que nasceram aqui na Regional Sorocaba têm ido para tudo quanto é canto. O Elas na Construção hoje está sendo copiado, no bom sentido, em Itapetininga. Itapetininga está montando Elas na Construção. Porque é uma forma de você também preparar as mulheres para ela entrar num segmento que é muito mais masculino, né? E longe da gente preparar as mulheres só para trabalhar
como pedreiro, como encanador, eletricista. Elas podem trabalhar como engenheiras, como arquitetas, podem trabalhar como estoquistas, podem trabalhar como vistoriadoras de grandes construtoras. Então, nós estamos com esse olhar bem amplo, né? Na verdade, o meu sonho, quando a gente começou com elas na construção, em parceria com a prefeitura, com o Seconci, com a Planeta e outros parceiros aqui, o Senai, a gente quer chegar no estágio de ter a Universidade da Mulher aqui em Sorocaba, né? Trabalhando vários setores da economia onde a mulher pode contribuir demais, né? Hoje, vale a pena até citar aqui, metade das micro e pequenas empresas hoje são lideradas por mulheres, né? Então, a gente está vivendo uma... Metade, exatamente metade. E é questão de 1 ou 2 anos, essa equação vai inverter, vai passar. Né? E a mulher tem todo esse toque especial, esse jeito, né, de cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, de observar detalhes, né, de ser mais sensível, né, ao consumidor, ao cliente, ao persona que ela atende, ao problema que ela soluciona. Então, isso eu acho que também vai trazer aí um impacto, inclusive, no índice de mortalidade, né, de micro e pequena empresa, que ainda é muito grande, né? E aí tem uma fala que é muito minha, né? Quando se fala que o brasileiro é muito empreendedor, eu tenho algumas ressalvas, né? Porque quando você olha, né, para trás, né, e vê que há 5 anos foram abertas 100 empresas, né? E hoje tem só 15 operando, 85 morreram. Então, o brasileiro é muito sonhador. É muito sonhador. Mas não empreendedor. Mas não empreendedor, né? Ele não está preparado para os desafios. Mas uma coisa nós temos uma resiliência, uma força impressionante para manter o país andando com toda a bagunça que nós temos, né? De tributação, de lei e política, etc. A gente ainda consegue, eu até falei, acho que esses dias comecei com quem conversei com o empresa, não sei como que a gente consegue viver nessa, né? Mesmo assim a gente está crescendo, a gente está com um baixo índice de desemprego, falei assim, mas isso não é mérito de governo, isso é mérito do brasileiro que é muito resiliente. Exato, porque assim, o brasileiro não desiste, né? Né? A gente tem até dados que falam que esse dado já está mais atualizado, mas até alguns anos atrás, o empreendedor acertava na 4ª vez. Né? Então, ele abria o primeiro negócio, ele quebrava, ele abria o segundo, ele quebrava, ele abria o terceiro, ele quebrava, no 4º ele acertava a mão. E aí, quando você traz a resiliência do brasileiro, ela é muito forte. E tem muita gente ganhando dinheiro. Né? Tem muita gente. Porque o brasileiro está se preparando, o brasileiro está lendo mais. Em São Paulo que diga, né? Você vai para São Paulo, entra naqueles shopping, naqueles restaurantes, fala, meu Deus do céu, de onde brota dinheiro, gente? Exatamente. Qualquer lugar que você vai, aquelas pessoas andando, é carro, é gasolina, é restaurante, é roupa, é viagem, é impressionante isso, né? Aeroporto tudo cheio. É bonito. Agora, você imagina se o país crescesse a 7%, 8%, a gente não ia ter estrutura para isso agora, né? Exato. Tem que ser de forma sustentável. Nós não teríamos capacidade de infra para aguentar. Você imagina se Sorocaba hoje tivesse num crescimento, a gente está o dobro do PIB, né? Do brasileiro. O dobro. Imagina se fosse o dobro do que nós temos. Uhum. O Alexandre aqui estaria cabendo em pé, entendeu? Para poder ajudar. Que parceria é essa que você fez com a Associação Comercial? O Igor também está fazendo um trabalho excelente lá. O Igor é um cara excepcional, né? Um cara fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer logo em 2016, quando eu cheguei aqui em Sorocaba. Ele estava dando os primeiros passos ainda com a FEST, vivia dentro do Sebrae, né? Ele mesmo conta essa história. Ele é um dos fãs do Empretec, né? O Empretec potencializou muito ele. E ele tem uma cabeça excepcional, né? A Associação Comercial já era um dos destaques da nossa cidade aqui, e hoje a nossa Associação Comercial é referência para o Brasil, é referência para o estado de São Paulo. Amanhã mesmo eu vou estar pela manhã lá na Associação Comercial, nós estamos trazendo outras 4 cidades, outras 4 associações, para conhecer o trabalho da Associação Comercial de Sorocaba, porque essas associações estão querendo resgatar o propósito, né? E isso é uma das coisas que o Igor fez, né? Fortalecer o propósito da associação, que é ajudar cada empreendedor não andar sozinho, né? Essa, inclusive, é a fala dele. E
a gente sempre teve uma parceria muito grande com a associação, então a gente tem feito várias iniciativas, né, de forma conjunta, né, lançando projetos, programas, atividades para ajudar o empreendedor. Então, nós temos um Sebrae aqui, um braço do Sebrae dentro da associação comercial, né, que hoje trabalha junto com o espaço da prefeitura, que recentemente foi inaugurado lá, que é o Poupa Tempo do Empreendedor, né, onde o empreendedor vai lá e ele se formaliza. Lá no Sebrae. Lá na associação comercial. Associação comercial. Tá? Esse é um dos braços. Inauguramos agora, no mês passado, mais um Sebrae aqui no Sorocaba Shopping. Então, a parceria entre o Sorocaba Shopping, a Associação Comercial e o Sebrae. Então, nós estamos hoje dentro do Sorocaba Shopping e ali traz uma comodidade enorme para o empreendedor, né, que muitas vezes está passando ali pela Afonso Vergueiro, está passando por aquela região, pode parar ali para fazer os serviços do meio, para poder ter uma orientação empresarial, consumir os produtos da associação comercial também. Então, estamos com uma unidade de atendimento ali. E na semana passada, ou retrasada, o tempo está muito rápido, está voando, a gente, numa parceria entre 4 entidades aí, a gente montou mais uma unidade de atendimento em Votorantim. Nesse caso, foi uma iniciativa da associação, junto com o João de Abreu do Bandeiras e a Prefeitura de Votorantim. E aí o Sebrae foi convidado para fazer parte, né, dessa parceria. E na semana passada inauguramos mais uma unidade de atendimento em Votorantim. Já tínhamos uma, agora estamos com 2 em parceria com a associação. E aí essas parcerias, Alex, permitem com que a gente esteja mais próximo do empreendedor. Porque hoje, uma das maiores dificuldades que todos nós temos, sem sombra de dúvida, é o tempo. O tempo é escasso para todos. Parece que o dia não tem mais 24 horas. Parece que o dia ficou mais curto. E aí, estar próximo ao empreendedor é fundamental. Então, esses espaços de atendimento que a gente chama de Sebrae aqui, é fundamental. Porque o empreendedor, ele sai para fazer uma atividade, atender um cliente, para uma reunião ou outra. No caminho, ele já encontra, né, um serviço do Sebrae ele à disposição para ajudá-lo. E cada unidade que a gente tem passa a ter uma agenda. Uma agenda com programação de cursos, de palestras, de consultoria. Então, isso vem ajudando os empreendedores a se capacitar. Gente do céu, quanta informação, hein? Meu Deus do céu. Se você gostou, dê um like, compartilhe, comente, né? Mande para os teus amigos aí que estão querendo... Você viu o que ele falou, né? 85% dos empreendedores são sonhadores, não são empreendedores. Por quê? Porque não se preparam. Então, o Sebrae está aí, tem unidades em várias cidades da região para você buscar, principalmente esse curso, o Empretec, tem tantos outros, são mais de 2.000 atividades, né, que o Sebrae oferece. As dores de quem você que está com o negócio e está patinando, não adianta ficar com o ego aí, achar que você domina. Você precisa, eu sou prova viva disso também, já várias vezes quebrei também, já montei um monte de negócio, é que eu sou teimoso mesmo, fui montando, né? Mas eu sei como é que funciona, a gente não adianta achar que é dono da razão, que nós não somos. E às vezes precisamos de um consultor, alguma coisa assim, para olhar para a gente aquilo que a gente não está enxergando. Às vezes está na nossa frente a solução e a gente não está enxergando. Então, se humanizar, se informar, se formar, buscar ter conhecimento amplo do teu negócio, né? E freneticamente estar atualizado, porque, infelizmente, o mundo hoje é frenético. Nós estamos agora, agora entramos no processo da inteligência artificial, e que está mudando todos os setores da sociedade no contexto geral, tanto humano como empresarial, né? É isso. E fica feliz de receber o Alexandre aqui, nesse podcast, para explicar com tantas coisas boas, né? E eu que tinha uma pergunta para finalizar, mas você tinha alguma coisa para falar? Na verdade, tem muita coisa que a gente pode falar aqui, né? Mas muita coisa. Meu Deus do céu, tem bastante... Tem que voltar mais vezes, viu? É impressionante a quantidade de coisa para falar, né? Podcast de 3 horas com o homem. Nós estamos aqui, né? Eu acho que... Por exemplo, agora vai abrir a Cacau Show. Você estava comentando comigo ali o parque. Nós vamos ter gente aí, você falou, uma média de 30 mil pessoas vão visitar a região.
Essa é a previsão, Essa previsão. Alex. Em que nós vamos nos preparar para receber esse povo todo? À noite, como é que fica? Então, Hotel, comida, bebida, tudo isso. Vocês devem falar sobre isso também, né? transporte. Eu acho que dá um programa só para a gente falar dessas oportunidades. É né? muita coisa, né? Porque tem visto pouco, né, essa discussão, né? Mas o parque está aí, né? Cada dia que eu passo na Castelo aqui para visitar os 28 municípios da região, de um dia para o outro você vê a obra não para, é 24 horas, né? Então, a hora que a gente piscar, o parque está pronto funcionando. 3 mil empregos diretos, Nós não 3 temos mil hotelaria indiretos, aqui, nós não temos hotelaria. 30 mil pessoas. A gente já tem problema de hotelaria, não tem? Já temos dificuldade de hotelaria hoje, né? Então, se a gente considera 30 mil pessoas, que 20 mil, né, fique aqui hospedado na região, hoje nós não temos 20 mil leitos para atender, né? Então, aí surge uma primeira oportunidade, né? Falando já de olhar as oportunidades que o parque vai trazer, você já tem a oportunidade de hospedar, né, esses turistas que vão estar por aqui. Airbnb, por exemplo? Airbnb é uma possibilidade, né? E o empreendedor do segmento do ramo de hotelaria vai falar, não, mas não podemos incentivar isso. Nós vamos ter que ter muito investimento para poder suprir igual isso do dia para a que não noite. dá para colocar o Uber. Imagina se não coloca o Uber, Exatamente. Né? Então, e eu diria... Lembra? E eu diria, Alex, com muita tranquilidade, tem mercado para todo mundo. Né? Algo não substitui o outro. Então, vai ter aquele cliente que vai vir para o Parque Cacau Show, que tem condição e vai para um resort. Né? Tá vindo um resort grande para cá. Né? Tá vindo um resort gigantesco para Sorocaba, já com esse olhar para Sorocaba. Qual o nome? Não vou dar detalhes aqui, eu não estou autorizado. Mas, pelo amor de Deus, você vai falar para a Maria Fifi aqui da comunicação. Mas eu tenho certeza que com... Céu. Agora eu vou começar a pedra aqui, vou me afogar até, viu? Eu vou até. Depois eu te conto quem me contou e você traz ele aqui para dar essa notícia para todo mundo. Olha que legal. Em Sorocaba, então? Sorocaba. Grande o resort? Grande. Acho que só o auditório que vai ter no espaço é para 5 mil pessoas. Só o auditório. Merecidamente. Né? E Sorocaba merece, né? Merece, que nós não temos um auditório grande aqui, hein? Exato. Confortável. Que então legal. Agora nós vamos ter. Então, assim, olha quanto investimento vai vir, né? Quanta oportunidade de emprego, de empresas menores para prestar serviço para essas empresas maiores. Então, eu vinha falando do transporte, você já trouxe a questão da alimentação, né? Durante o dia, as pessoas vão estar no parque. À noite, elas vão se hospedar. Elas vão sair, vão para um bar, para uma lanchonete, para um restaurante, né? Então, olha o quanto que a parte da alimentação também vai ter oportunidade para crescer. No evento de Cidades Inteligentes, eu conheci um empreendedor lá, o José Antônio, e ele me contava da startup dele, do negócio dele, que chama Te Levo, né? Longe de querer fazer propaganda, mas é uma plataforma, né, de transporte, né, espelhada no conceito do Uber, muito mais humanizada, né, com motoristas com uma capacitação diferenciada, com atendimento exclusivo para mulher. Então tem uma série de diferenciais. Olha só o quanto que isso se conversa com esse investimento do Parque Cacau Show. Essas pessoas vão se deslocar do parque para o seu hotel ou do parque para o seu Airbnb, né? Então, quanta gente vai poder ter renda fazendo o transporte dos turistas que vão estar aqui rodando? Quanto empreendedor vai poder receber no seu estabelecimento esse turista que veio até o parque e no final do dia quer ter uma boa refeição, quer ter uma alimentação de qualidade, né? Muitos estão aí buscando uma alimentação vegana, uma alimentação saudável, né? Então, olha quantas tendências e quantas oportunidades. No setor de serviço, quanta gente que não vai estar por aqui e vai querer, puxa, veio para cá, não teve nem tempo de cortar o cabelo, vai procurar por um salão de beleza. Tem um monte de coisa, meu Deus do então, céu. Quando a gente começa a olhar o impacto disso, né, a gente vê as transformações que aconteceram em outras regiões do mundo, que você tem parques, né, temáticos, né, então... Esse parque, por exemplo, quantas convenções em empresas grandes, que o cara pode vir com a família está aqui, aproveita o parque ali, o Cacau Show, e eles estão em convenção aqui no resort. Exatamente. Então, a gente, inclusive, hoje tem conversado com o pessoal, né, que está por trás de todo o trabalho, né, da construção do parque, né, com a equipe do Alexandre, né, que é o empreendedor, para ver se a gente consegue organizar um evento aqui na cidade
para que seja apresentado maiores detalhes do parque, as oportunidades que eles enxergam, e a gente trazer empresários, empreendedores, pessoas que entendem de negócio também, além do Sebrae, para falar dessas oportunidades para a população, porque a gente precisa preparar todos para aproveitar, porque a gente vê muita coisa acontecendo e às vezes esse investimento ele vem de fora. Né? E a gente quer prestigiar muito o empreendedor local, né? Esse é outro trabalho que a gente tem feito muito forte com as prefeituras, né? Ajudar as prefeituras a se organizarem, a comprarem os serviços e os produtos que elas precisam do empreendedor local, né? E não comprar do Paraná, nada contra o Paraná, não comprar do norte do país, nada contra o norte do país, mas assim... Fomentar nossa região, lógico. Exatamente, fazer com que o dinheiro nosso, circule aqui, né, que é recolhido pela prefeitura, gire na economia local, né? Faça com que esse dinheiro reverbere aqui no próprio município. E isso, os prefeitos são muito sensíveis, então a gente tem conseguido fazer muita coisa bacana, né, de compras públicas, né? Municípios pequenos vêm fazendo um trabalho de destaque nacional. Agora, o prefeito de Sarapuí, né, o professor Gustavo, o João Paulo de Alambari, foram convidados para um evento de políticas públicas de Mato Grosso para ir falar das políticas públicas que eles estão implementando de compras públicas, né? Porque hoje quebrou um vidro, estragou uma torneira, uma fechadura de porta, às vezes fica aquilo tempo parado até você fazer uma licitação para conseguir resolver, né, uma compra pública. Hoje, com a nova lei de licitações, a 14.023, você pode usar uma modalidade de compra pública chamada credenciamento, que você pré-estabelece um recurso, você credencia os empreendedores locais e cria uma fila. E aí, quando a prefeitura precisa, ela já tem aquilo dentro da lei, organizado, com o credenciado ali, ele chama o credenciado, diz o valor que ele tem para pagar, se o serviço cabe dentro daquele valor que já está aprovado, aprova o serviço, no dia seguinte o prestador já executa e já resolve aquele problema, a escola já volta a funcionar plenamente. Então, isso dá agilidade para o poder público, prestigia o empreendedor local. Então, nós estamos trabalhando isso, né, a parte de políticas públicas, a lei da liberdade econômica, né, que permite que qualquer empreendedor possa abrir o negócio com o seu alvará de funcionamento, sem a necessidade de fiscalização. São quase 1.000 atividades empresariais. A gente falou das compras públicas. A gente tem incentivado a implantação de salas do empreendedor, que cuide e resolve a vida do empreendedor do dia a dia, a parte burocrática, né? De emissão de nota, tudo aquilo que a empresa precisa para estar com a documentação em dia. Então, a gente tem avançado muito, sempre em parceria, né? É muita coisa legal, hein? Muito bom. Quero agradecer, viu, a tua presença aqui, né? Muito bom, né? Passa o Shopping M pra gente, a loja. Qual o nome de sua esposa? A minha esposa, a Laís. A Laís, agora você pode vir no Shopping M, tá aparecendo na loja ali, ó, as imagens, para trocar os móveis da casa aí, certo? Porque precisa chegar com conforto, o homem anda cansado, né? Trabalhando muito. Um bom sofá aqui no Shopping M, tem 27 anos, não tem um Reclame aí, Reclame aqui a empresa tem a linha de planejados, móveis soltos, né? A linha de planejados uma das mais rápidas do mercado de entrega. Então, você tem a linha de decoração, tapetes e os móveis e a linha de planejados nesses 27 anos do Shopping M, onde nós estamos gravando aqui, né? Interessante, né? Você tem um podcast dentro de uma loja, né? É fantástico. Confortável, sai um pouco daquela coisa corporativa, né? A gente literalmente se sente em casa, né? Porque a decoração da loja é fantástica. Chega, toma um bolinho, toma um cafezinho. Exato. Prepara para o podcast, né? Exatamente. Obrigado, acolhedor. Eu que agradeço, Alex. Parabéns pela sua paixão aí pelo Sebrae, realmente, né? O Sebrae faz. Eu tenho muito respeito pelo Sebrae. Gosto muito da instituição, tenho uma admiração e vejo quantas pessoas se transformaram através dessa instituição, que graças a Deus está aí. Eu sou um deles que, se eu tivesse feito o Sebrae muito antes de tu, eu sou prova viva disso, né? Nas épocas... eu sempre montei negócio e nunca toquei o negócio, né? Uhum. Porque eu sempre tinha um trabalho no paralelo, como vendedor, sempre ganhei muito dinheiro trabalhando como vendedor, né? Sim. E aí, que é um empreendedor, não deixa de ser um empreendedor também. Sem dúvida. Mas eu montava e deixava, né? E aí a coisa não se segurava muito, né? Mas dava certo. Sempre deu muito certo. Depois tem uma época que ele ia, depois dava certo até um tempo, né? Sim. Mas foi muito legal a experiência nesses anos de a gente ser empresário. Precisa ter coragem no Brasil,
Antigamente era só coragem, hoje tem que ter coragem e um monte de outras coisas para você não ser um sonhador e sim um empreendedor. Exato, mas assim, eu sou o cara mais suspeito do mundo para falar, mas assim, eu admiro cada um, né, dos nossos empreendedores de Sorocaba, de região, do mundo todo, porque a decisão, né, de você investir um capital, né, colocar um capital que você tem no risco, né, ou às vezes começar com nada, né, com a cara e com a coragem, pegando dinheiro em banco, né, que é uma outra grande dificuldade, né, o acesso a crédito no Brasil é muito difícil. Então, quando você vê um empreendedor, né, tendo sucesso, tendo resultado, gerando emprego, pagando imposto, né, sendo vitrine, a história dele inspirando outras pessoas a sonharem também, a dar o primeiro passo. Isso é transformador, Alex. Isso é transformador. Então, fico muito grato de estar aqui com você, de poder falar um pouquinho do trabalho do Sebrae, de levar esse recado para os nossos empreendedores, que o Brasil precisa deles, né? E o Sebrae está à disposição para ajudá-los aí nesse desafio enorme, que é acordar todos os dias desempregado e fazer a coisa acontecer, né? Então, a cada dia que nasce um empreendedor, o Brasil cresce mais, porque é a micro e pequena empresa que gera emprego, que distribui renda, que leva o Brasil para frente. Gente, espero que tenha gostado. Compartilhe, comente, né? Dá um like, faça parte da nossa comunidade todos os dias, de segunda a sexta-feira. Vai ser um prazer ter a nossa companhia. Conversei com o gerente regional do Sebrae, aí de São Paulo, o Sorocabano, que gerencia a sede regional. São 42 cidades, né? 28 cidades. 28 cidades. 45 unidades. 45 unidades sobre a gestão desse menino ainda, né? Gostou agora. Alexandre Martins, um forte abraço e até amanhã. Obrigado. Obrigado.